Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Netinvest e neste vídeo vamos falar sobre ações, em particular do setor da energia elétrica, e será que investir em ações, em particular do setor da energia elétrica, irá blindar o nosso capital contra a inflação? E este é o tema do vídeo de hoje. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Então bora lá comentar um pouco sobre, em particular, ações do setor de energia elétrica. E antes disso, temos aqui um comparativo, o índice Ibovespa versus o IPCA. Então, só para vocês terem noção, o Ibovespa entregou uma rentabilidade média de 18,7% ao ano contra uma inflação média de 13,2% ao ano desde o início do Plano Real. Isso aqui claramente já está dizendo que ações são ativos reais, pois as companhias possuem a capacidade de repassar preços e crescer seus lucros mesmo em um cenário de inflação. E em geral, no nosso país, inflação alta em diversos anos. Como o caso que está acontecendo no momento, IPCA acumulado em mais de 8% e o GPM principalmente em quase 40% nos últimos 12 meses. Consequentemente, diversas empresas conseguem repassar preços e manter seus resultados em linha ou até mesmo crescer. Dessa forma, vocês podem pensar, isso aqui é pouco, 18,7 para 13,2. Ou seja, só 5,5% a mais da rentabilidade média do Ibov versus a inflação média no período. Mas, quando observamos aqui no longo prazo, 5,5% faz total diferença, principalmente aqui em mais de 25 anos. Então, o Ibovespa entregou 9.329% versus uma inflação acumulada de 2.602%. Dessa forma, tenha cuidado, pessoal, 2, 3%, não faz tanta diferença assim, porque o pessoal fica pensando, tem renda fixa pagando 8% bruto, aí o cara vai receber 6% líquido, que é basicamente o dividend yield similar a empresas de dividendos. Mas as empresas conseguem também retomar em valorização das ações. Então retomam tanto valorização com a apreciação da sua empresa, bem como na repartição dos lucros quando a companhia distribui dividendos. Então o mesmo está acontecendo no momento, IPCA acumulado 37% nos últimos 12 meses, IPCA 8%. Dessa forma, algumas empresas, em particular vamos comentar agora sobre ações de energia, distribuidoras, geradoras e transmissoras. Então no segmento de distribuição de energia, companhias com contratos de concessão um pouco mais antigos se beneficiam do GPM alto. Iremos mencionar algumas companhias que estão sendo favorecidas nesse ponto, ao passo que não haverá qualquer impacto nos novos contratos de concessão. Dessa forma, algumas empresas com contratos de concessão mais antigos ganharam eficiência nos reajustes tarifários porque as parcelas intituladas aqui parcelas B aumentaram muito mais do que as suas despesas controladas. Dessa forma, temos algumas empresas bem posicionadas nesse quesito que acabaram se beneficiando com a alta do GPM, aqui a Neoenergia e a Energisa. Então, estimam os analistas que o potencial de criação de valor projetado por conta da diferença entre o GPM e o IPCA para essas duas empresas está de 11,1% no valor do mercado total da Neoenergia e de 9,4% na Energisa. Não é à toa que a Neoenergia também tem entregado resultados bons comparado aos últimos anos. Outras empresas do segmento de distribuição de energia elétrica, a CPFL, também reportou bons resultados e anunciou belos dividendos recentemente, a companhia já pagou, e recentemente também a EDP e a Equatorial também têm entregado resultados aí em linha. A Energia do Brasil também surpreendeu com um trimestre muito interessante. E aqui no caso da CEMIG e da Copel, não ganham nada com o diferencial inflacionário no seu segmento que atuam na parte de distribuição de energia elétrica. Então, em particular, algumas empresas acabam se beneficiando com esse descasamento, principalmente com essa elevação brusca do IGPM e não tanto assim do IPCA em comparação na mesma linha. E saindo dessa parte que comentamos, vamos falar agora sobre as transmissoras e depois das geradoras de energia. Em particular, temos 3 transmissoras bastante conhecidas, Taesa, Alupar, Transmissora Paulista. Também podemos comentar sobre a Energia do Brasil, que tem colocado um pé na parte de transmissão, e o mesmo caso está ocorrendo para a Engie, que está investindo forte na parte de transmissão. Então, em particular, aqui no caso da Taesa, que é uma ação que muitos investidores possuem em carteira, em torno de quase 64% da receita anual da Taesa está atrelada ao GPM, contra 42% da Alupar. Perceba que a Alupar também reportou bons resultados,
Porém, no caso da Isocetep, a transmissora paulista, a empresa não reportou resultados tão expressivos porque boa parte dos seus ativos são reajustados pelo IPCA. IPCA subiu forte, mas não tanto comparado ao IGPM. Isso é um dos motivos porque a transmissora paulista não acabou subindo tanto seus resultados e, consequentemente, cotação e dividendos. E dessa forma, segundo o último relatório divulgado pela Taesa, a proporção dos índices de inflação IGPM e IPCA no ativo contratual da Taesa estão aqui com a proporção 65% reajustado pelo IGPM e os outros 35% pelo IPCA. E perceba que isso realmente é importante, porque olha o lucro líquido do primeiro trimestre de 2021, 391 milhões. E perceba que apenas a correção monetária do ativo contratual, tanto pelo IPCA e IGPM no período, 241 milhões de incremento no lucro líquido da companhia. Consequentemente, o lucro líquido da Taesa subiu 42% em relação ao mesmo trimestre anterior. Então é algo que devemos ficar atentos, porque quando eu percebi isso em fevereiro e em março, esse GPM nas alturas e a Taesa estava aos R$30, com perspectivas de pagar mais de R$4 de dividendos, acabei trocando Klabin e comprei Taesa no período. E a segunda empresa que também acabou se beneficiando forte dessa alta de GPM, e outro ponto que a Alupar também tem investido forte no momento, juntou o útil ao agradável, não que a inflação seja bom, mas acaba beneficiando algumas companhias. E aqui no caso da Alupar, a empresa também reportou resultados fantásticos. O lucro líquido acumulado está aqui no seu topo histórico dos últimos 10 anos. E outro fato interessante é que a Alupar hoje está próximo das máximas históricas, mesmo que o lucro líquido da companhia mais do que triplicou, mas as suas cotações nem dobraram em relação a 2018. Então, aqui no caso, ao descasamento da Alupar, apesar de estar na máxima histórica, a companhia não está cara, porque seus resultados subiram bem mais do que os seus lucros. Porque os resultados que a companhia tem reportado e ainda tem condições de continuar com esses resultados ou até mesmo crescer devido aos investimentos que a companhia tem realizado, não está refletindo ainda nas suas cotações. E outro segmento que também o pessoal investe bastante, geradoras de energia, já que entre as geradoras, a maioria dessas empresas tem acordos de compra e venda de energia, aqui PPAs, ajustados pelo IPCA, mas há algumas exceções. Em particular, a CPFL, que já mencionamos que a empresa também atua na parte de distribuição de energia elétrica, tem quase 54% dos seus PPAs atrelados ao IGPM. Então, juntou o útil e agradável aqui na CPFL. Dessa forma, não é à toa que a empresa está próximo também das máximas históricas, tem reportado bons resultados e tem pagado dividendos expressivos. Aqui no caso da CEMIG também, tem 30% desses acordos de compra e venda de energia, a ENGIE 17,4%, a EDP 16,6% e a Eletrobras com 11,1%. Consequentemente, essas empresas acabaram se beneficiando também com a alta do IGPM. Além do mais, não só no setor da energia elétrica, podemos também citar outros setores interessantes, ações de shoppings, mas estão sofrendo no momento devido à pandemia, e imobiliárias, já que os contratos são reajustados conforme a inflação, em geral o IGPM, mas estão querendo mudar para o IPCA. Outro setor que também acabou surfando essa onda, setor de farmácias, em particular os preços dos medicamentos são indexados à inflação e empresas com forte poder de compra o bastante para influenciar nos preços. Outras empresas, operadoras de telecomunicações, peças automotivas, algumas commodities e companhias de meios de pagamento. Mas como a rivalidade está muito grande nesse segmento de meios de pagamento, as empresas estão com margens bem apertadas. Então é um segmento aí para ter, um pouco mais de atenção. E além do mais, algumas observações finais, nem tudo são flores, porque se a empresa tiver receita atrelada ao IGPM, mas a dívida da companhia também tiver juros no índice parecido, não adianta nada a elevação do faturamento, porque uma vai acabar compensando a outra. E como vimos aqui, a Taesa é um caso fantástico, porque 65% da receita é reajustado pelo IGPM e os outros 35% pelo IPCA. Mas, quando observamos a dívida da Taesa, 71% da dívida da companhia está atrelada ao IPCA, 28% CDI, 0,4% taxa fixa de juros de longo prazo. Então, a Taesa, a receita da companhia cresce bem acima do custo da dívida, porque 65% do IGPM, 35% PCA. E a dívida aqui, 71% PCA. Historicamente, na média, o IGPM acaba sendo mais alto do que o PCA. Então, apesar da dívida da Taesa estar alta no momento, se esse IPCA continuar com esse descasamento muito grande, principalmente em relação ao IPCA, a Taesa acaba sendo fortemente beneficiada. Consequentemente,
expressando resultados muito positivos, e como a companhia repassa boa parte do que lucra em dividendos, é esperado que pelo menos no curto prazo a Taesa ainda continue pagando bons dividendos. E isso também reflete de certa forma, porque em 2021 a Taesa irá amortizar pouca dívida no curto prazo. Mas em 2022, um alerta aqui, a companhia já irá amortizar um pouco mais, dessa forma os dividendos podem ser menores nas quais foram vistos em 2020 e 2021. Então, um alerta para pensar que a companhia sempre irá pagar 10, 15% de dividend yield todos os anos. E um ponto negativo também com essa alta da inflação persistente, aqui a reação dos governos costuma ser imprevisível. Então, no caso da Taesa, em geral empresas de saneamento estão sofrendo forte no momento devido a reajustes tarifários abaixo do esperado e também com essa crise hídrica se alardando, principalmente no caso da Sanepar e na Sabesp. A Copasa hoje não está sendo tão afetada em relação à Sanepar e à Sabesp. Então, por exemplo, no setor de saneamento, a Sanepar teve um reajuste de 9% proposto pelo órgão regulador e o Estado não ofereceu a princípio. Alguns reajustes já foram feitos, mas muito provavelmente deverão ocorrer novos reajustes. Consequentemente, o que é que acaba ocorrendo? Basicamente, a receita da companhia fica, digamos, estagnada ou com um crescimento leve e os custos da empresa acabam subindo. Consequentemente, resta menos para a companhia. Resultados operacionais caem e a tendência é que também o lucro líquido diminua caso não ocorra um controle de custos satisfatório em relação à receita do período. E bem, pessoal, comentamos aí brevemente sobre algumas ações do setor da energia elétrica e alguns segmentos que também acabam sendo impactados. E também recentemente no setor de saneamento, a Copasa teve um reajuste tarifário negativo, o que no curto prazo pode acabar impactando um pouco as suas receitas. Então não é à toa essa queda recente nas cotações. Em geral, eu enxergo isso como oportunidade para continuar aumentando gradativamente as minhas posições na Copasa. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!